seja bem-vindo a mais um Papo de Esquina e você, aqui pela sua BCC Television e dentro do programa Esquina da Cultura, né? Esse é um quadro que a gente tem dentro do programa Esquina da Cultura, que vai ao ar toda terça-feira às 16 horas comigo, Marta Corrêa, e uma vez por mês estou aqui com o meu querido Fred John, meu irmãozão, trazendo o Papo de Esquina de você. E hoje, o Papo de Esquina de você, a gente vai novamente ter a presença... aliás, a gente está fazendo o volume 2 do programa. O ilustre João Carlos Baldan trazendo João Carlos Baldan com a gente novamente, porque realmente é um ser humano especial e um profissional fantástico, que traz um monte de novidade para a gente, que muita gente não sabe nem que existe, né? São coisas importantes que ele está falando aqui, né? Pois é. E a gente está com o volume 2 do João Carlos Baldan, dentro do Papo Esquina de você. João, seja bem-vindo mais uma vez aqui. É muita honra para a gente te receber, porque a gente aprende muito com você, viu? Obrigado, Marta. Eu que agradeço a oportunidade, ao Fred e ao João também. Temos uma amizade já há bastante tempo. E eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. E é sempre bacana porque você traz não só bons conteúdos, mas você traz uma informação muito completa. Você traz a visão holística do ser humano, né? Na verdade, o ser humano não é uma coisa simplificada, que nem as pessoas nos consultórios analisam. Ah, você está com dor no braço, é local. Não, você traz o ser humano como um todo, você mostra isso nas suas... Você tem um olhar para que o tratamento de um ser humano deve ser um olhar para o todo, né? E não somente para aquela patologia específica, né? Periférica. Isso, de uma certa maneira, Marta e Fred, isso e internautas, é uma volta ao passado, né? Porque o médico antigamente, ele tinha essa visão, né? Com o desenvolvimento da ciência, principalmente depois de Descartes, né? E a coisa ficou mais cartesiana mesmo, né? E aí sim que as coisas começaram a se especificar. Não que isso seja ruim, eu acho importante ter o médico do cotovelo esquerdo, do dedinho mínimo da mão direita, acho importante. Só que se especificou tanto que se perdeu essa visão do todo, né? Exatamente, porque o médico de família antigamente, ele sabia de tudo. Inclusive até do cachorro, papagaio e da família inteira, né? Exatamente, e ele ia em casa, né? A gente não ia no consultório, ele ia em casa e tratava a gente em casa, né? com a maletinha, e fantástico. Isso era assim desde lá de trás da descoberta da medicina, né? Sim. Tem uma das palestras que eu tenho, tem uma imagem que eu gosto muito, que é um médico, senhor, tal, de óculos, de barba, tem um enfermo, e ele está assim, sabe, olhando e pensando. Olha que coisa linda, né? Porque é o que a gente precisa fazer. Saímos desse... Né? Você precisa pensar o paciente, precisa pensar aquela patologia. Principalmente a causa dessa patologia, né? Porque as patologias, elas são iguais. Eu sempre falei isso pro meu moleque, eu sempre falo do meu moleque, porque a formação dele mexe com a minha natureza. Eu falei, se é para pegar doença e remédio, fica 6 horas com uma planilha de Excel, não precisa fazer faculdade, né? Patologia X, remédio tal, patologia Y, remédio X. Para que você fica 6 anos na faculdade? Para estudar anatomia? Nome, apelido de músculo? Né? Apelido de tendão? Para quê? Você falou uma coisa interessante, porque quando a gente era mais jovem, nós todos acho que somos contemporâneos aqui, né? Mas somos jovens, né? Nós somos jovens. Mas é interessante porque minha avó, por exemplo, ela tinha o costume de fazer a comida no fogão de lenha e cozinhar com banha de porco. Delícia, né? Essas coisas que são mais antigas, tradicionais. Depois a gente ouviu falar que isso tem muito colesterol, que isso é negativo, que não sei o quê. Você acha que deve ter acompanhado isso aí, né? Voltou-se depois a falar de novo na positividade de se cozinhar com banha de porco e tudo mais. Então, assim, a gente vai, vira e mexe, a gente está no caminho ancestral, vai e volta, a gente busca raízes lá, né? No nosso passado. Esse exemplo da banha de porco é maravilhoso, mesmo porque existem estatísticas e estudos que os AVCs, problemas de colesterol avançado, AVC, tanto o cerebral, né, e problemas cardíacos, surgiram após a introdução da retirada da banha de porco e a introdução dos óleos de soja, de milho, essas porcarias. Azeite não, óleos, né? O azeite entra como gordura boa, assim como a banha de porco também é uma gordura boa. Sabe-se que hoje precisa de colesterol no intestino. Se você não tiver colesterol no intestino, o teu intestino não funciona. E o nosso cérebro, né, ele é formado de gorduras, né, de gordura e açúcar. Se não tiver gordura e açúcar, teu cérebro murcha. Né? Agora,
não se tem nenhuma evidência, ao contrário do que se diz muito, que os colesteróis muito avançados causam AVC. O que causa o AVC é o cálcio. O excesso de cálcio pode criar, como é um sal, ele é uma partícula sólida, ele pode criar determinados riscos e provocar sangramento nas veias. O colesterol vai lá para tamponar aquilo. O colesterol é um bombeiro. As pessoas chegam no incêndio e é a mesma coisa que culpar o bombeiro pelo incêndio. Então é importante essa dica dele. O incêndio quem está causando é outro tipo de... É o cloreto de sódio, que é esse sal, que é uma porcaria. O cloreto de sódio é um lixo, não vale nada. O sal do Himalaia tem 83 minerais, aí eles tiram 81, aí faz cloreto de sódio, que é um veneno. É isso então, que a gente faz. O sal de Himalaia também não é bom, né? Não, ele é bom. Ele é bom, mas... Porque ele tem 83 minerais. Então dá para substituir pelo sal? Tem que substituir. Inclusive tem magnésio, que acaba facilitando o próprio consumo e a própria assimilação do verdadeiro cálcio e do cloreto e também do sódio, né? Agora, tem o cloreto o sal do magnésio, que tem, o pessoal está fazendo... Estão forjando, colocando tinta, estão mascarando. Exatamente. Isso não dá para a gente também ter noção, né? Do que a gente ter controle sobre isso. Precisa procurar um bom fornecedor. Agora, quando você consome o sal do Himalaia, tem 83 minerais que a gente precisa. E o cloreto de sódio tem 2, né? Por intermédio de refinamento, e é um lixo, não vale nada. Interessante que nós estamos vivendo uma era do fake no geral, né? No geral. O sal também está com fake. Né? Você viu, a alimentação a gente consumia, quando a gente ouvia os nossos pais e avós falarem, eram super positivos. Você comia o alimento onde a terra passava todos os nutrientes com propriedade, eram quase que 100%. Agora você ouve os médicos falarem da qualidade do alimento, se perdeu muito da própria qualidade individual de cada um. A terra fica mais pobre, empobrecida, portanto ele nutre menos também o alimento. O alimento muitas vezes já vem com toxina, né? Vem com muito agrotóxico e tal. Fala dos alimentos orgânicos também, mas é mentira, porque se tem uma fazenda, fake também. Fake também, porque você tem uma fazenda aqui e outra aqui que pode se dizer que é orgânica, mas só se não tiver uma distância muito grande entre elas, o próprio tempero, né? A chuva e o vento pode trazer toda a toxina para essa fazenda. Quer dizer, acaba não sendo de nada aproveitado, né? Um dos problemas do capitalismo, né, e não que eu acho que tem outra alternativa, eu acho que a alternativa que teve para o capitalismo não deu certo, isso está claro e evidente, né? É só para quem não quer enxergar, que não deu certo, a outra experiência, mas o capitalismo tem sim suas falhas. E entre uma delas é a monocultura para aumentar a produtividade. Corrigindo o solo só com NPK, fósforo, sódio e potássio, você acaba empobrecendo demais o solo e, por conseguinte, também aquela produção, que pode ficar bonita, mas ela fica baixa em questões de nutrientes. Sim. Né? Fica aqueles frutos grandes, aqueles legumes enormes, mas baixo de baixa nutrição. Obviamente que isso causa problema. Além disso, tem o trio do demo, né? A indústria alimentar, né? Que faz essas porcarias de isopores que as crianças adoram, que aquilo é só sódio. É isopor com sódio, que é um lixo aquilo, né? E a indústria de agrotóxicos e a indústria de medicamentos. Né? É o trio que você fala. É o trio parada dura, né? Quer dizer, se você ficar à mercê do alimento que é industrializado, a gente tem que fugir do alimento industrializado em primeiro momento. Procurar se alimentar de coisas menos industrializadas possíveis. E procurar esses alimentos naturais com menos agrotóxicos possíveis. E a questão da medicação, que ela só tira o sintoma e não trata a causa. Então tá difícil. Mas a relação de progresso, né, que o ser humano fez, olha que louco isso. Isso é progresso, cara. O progresso também traz as consequências. Relações humanas, alimentação, que é coisa básica. Influenciou em tudo. Eu vi o Polossak, inclusive eu já te comentei isso nos intervalos aqui. Polossak é aquele engenheiro elétrico, o pessoal deve conhecer, se não conhece pode procurar na internet, que é muito curioso a história dele. Ele fala que se tivessem dois ETs sobrevoando o planeta Terra, o que eles falariam um para o outro? Olha que coisa maluca, aqueles seres humanos dizem ser inteligentes, mas eles poluem a água que bebem, que é o principal ativo para eles.
Eles Joga veneno na terra. joga veneno na terra, que também consome tudo que vem de lá. O ar que respiram também está poluído, também tem grandes toxinas aqui. Quer dizer, nada presta do que ele sobrevive. Então, quer dizer, a gente ia ser taxado de malucos, né? Nunca de forma inteligente. A forma inteligente está fora daqui, porque dentro não tem nada, né? É importante dizer, é claro que tem medicamentos que são importantes. A questão do antibiótico, por exemplo, não é uma coisa que a gente pode negar a eficiência e eficácia de um remédio de antibiótico. Numa cirurgia, né? Cirurgia de uma fratura exposta, que é vazamento de medula, que teve infecções ou inflamações importantes. A gente não pode abrir mão da questão do avanço científico para as medicações. Que está aí, né? Agora, você não pode ficar dependente da medicação. Hoje nós temos mais farmácia aqui em São Paulo do que boteco. Sim. O Dr. Paulo Urban falou isso. Bebe-se menos cachaça hoje, come menos pão do que toma-se remédio. É verdade. Qual que é a sua dica, então, em cima disso, aproveitando o gancho? Tomar mais Comer cachaça. pão e tomar cachaça. Mas o pão tem carboidrato, aí a cachaça fica também ruim. Então vai ficar na cachaça e tira o pão. Mas a cachaça também tem cana, tem açúcar, também é carboidrato. Certeza. Você tem um tratamento interessante lá no seu consultório, né? Você faz tudo com as máquinas que você comprou. Vamos falar um pouco dessa coisa da física quântica e desse tratamento com frequência, com máquinas. Que máquinas são essas? Quando elas surgiram? Qual foi o efeito na população médica quando surgiu na medicina, quando surgiu esse tipo de tratamento? Tem muitas histórias. Então, me fale primeiro das máquinas. Como que surgiu esse tipo de tratamento? A pesquisa com a física quântica ela vem desde a época do Einstein, né? Que inclusive ele não tinha ele não era muito favorável a essa questão da física quântica e tal. Começou a aplicar na área da saúde principalmente por Reif, né? Raymond Reif. Começou a fazer esses estudos frequenciais e ele criou alguns equipamentos que trabalhavam com frequência. Desculpe, ele é alemão? Reif alemão. Ok. Inclusive a medicina alemã sempre teve um grande papel de destaque, né, na evolução do conhecimento. Hoje tem a medicina germânica, é bem interessante. As questões homeopáticas alemãs são bem interessantes. Mas o Reif teve ele começou a desenvolver uns microscópios diferentes, né? Aliás, a microscopia teve um grande avanço, e eu diria até que a microscopia de campo escuro hoje, ela tem muito dos princípios das pesquisas do Reif. O que é isso? Você percebe que se você pega um sangue hoje, faz uma coagulação para poder fazer um exame. E o exame fala das médias. Eu não gosto de falar isso, mas o exame é importante e tal, mas ele diz muito pouca coisa. Microscopia de campo escuro pega uma gota do sangue e vê na hora o sangue vivo. Ele não coagula nem nada, é uma gotinha e você abre num campo preto, você vê tudo. Você vê se tem vírus, se tem bactérias, se tem glóbulos brancos, como é que estão as hemácias, as formas da hemácia, se elas estão achatadas, se não estão. Tem infinidade de coisa. Eu vou fazer até um curso que a Nova Ciência está promovendo sobre campo escuro, porque é uma coisa maravilhosa. O Reif já começou com isso. Agora o Zapper mesmo foi desenvolvido, e o Reif conseguiu tratar até câncer com sucesso. Né? Com tanto sucesso que quebraram o laboratório dele, além da perseguição. Além dele, veio seguida a Hulda Clark, uma médica, que começou a desenvolver esse equipamento, ampliou esse equipamento, inclusive o nome Zapper é dado a ela, a Hulda Clark, que é uma médica, em que ela começou a tratar vírus, principalmente, por intermédio de duas hastes que dão a frequência contrária àquele vírus. Certo. Então nós temos esse equipamento hoje, fabricado pela Nova Ciência aqui em São Paulo, que inclusive é até paciente. Eu tenho uma loja virtual, que é a loja.jcbaldan, permite aí a marca? Claro. loja.jcbaldan.com.br, bem do Zapper, tem informações lá sobre o equipamento. Você liga no computador, tem mais de 3.000 itens para você tratar, né? Inclusive vírus, bactérias, inclusive as frequências de metais tóxicos que você queira inverter. O que precisa? O consumidor pode ter? Pode, mas ele faz mal? Não, ele não vai fazer mal, mas para você utilizar melhor, você precisa de um diagnóstico. Por exemplo, alumínio e chumbo todo mundo tem. Precisa desintoxicar? Precisa. Mas tem bismuto, tem cloro, tem
cobalto, tem um monte de coisa. E isso só através de uma Uma avaliação, um diagnóstico melhor, para né? poder saber como utilizar essa frequência, essa máquina. É melhor, né? Não que você utilizando um detox de alumínio e de chumbo e mercúrio, de cobre, vai fazer mal. Não vai fazer mal. Mas atuar de acordo com o que você quer fazer, o objetivo terapêutico. Então o Zapper, ele trabalha frequencialmente. O que eu faço? Eu alio o Zapper com a acupuntura, que é aquela imagem que eu te mandei esses dias. Lembra que viu a agulhinha balançando? Mandou mesmo, é. A pessoa estava segurando a haste do Zapper e a agulhinha começou a vibrar de acordo com a vibração do Zapper. Por que eu mandei aquele vídeo? Porque uma coisa comprova a outra. A agulhinha no ponto e a mão na haste, a agulhinha tinha um comportamento muito parecido não, idêntico à frequência do Zapper que estava emitindo, que a paciente estava recebendo. Então a agulha comprova a frequência do Zapper e o Zapper comprova a eficiência da agulha no ponto certo. Então essa questão toda que você está trabalhando na tecnologia atual, então a gente vai realmente dispensar muito do medicamento que está sendo usado para quase tudo. Eu diria que é complementar, né? Eu acho que é uma soma de tudo, né? É uma soma, apesar que a frequência ela é muito mais sutil e mais eficiente. Porque ela atua na hora, naquele momento. Né? Agora vai falar assim, não precisa do ponderal, que a gente chama. Eu tenho a frequência da B12, eu tenho a frequência da testosterona, eu tenho a frequência da progesterona. Eu posso te dar a frequência, eu tenho a frequência da vitamina D, mas se eu der um ponderal daquilo, a testosterona, a vitamina D, a vitamina B12, óbvio que além de eu ministrar, eu posso ministrar em doses muito menores, mais espaçadas e ampliar com a frequência, porque eu estou falando a mesma linguagem. Só que eu não estou entrando medicamentosamente, eu não estou dando uma droga, estou dando uma frequência, estou fazendo com que o organismo absorva aquilo. Por exemplo, eu tenho uma tireoide, eu tenho uma informação da tireoide corretamente, eu não estou dando uma droga contra um tumor de tireoide. Estou falando para a tireoide, teu funcionamento é assim. Uma vez instalado o tumor, não tem como um trabalho desse? Tem. Aliás, já em desenvolvimento? Já desenvolvido? Tem. Inclusive eu vou começar a tratar um caso de uma amiga, de uma colega que está com tumor de tireoide. A gente precisa da lâmina, por exemplo, que se faz a biópsia, tira-se a lâmina desse tecido. Eu com essa lâmina desse tecido, eu coloco no computador que pega a frequência do tumor. E aí eu tenho um botãozinho que eu inverto a frequência desse tumor. Aí você anula ele, o efeito dele? Faço ao contrário. Olha que interessante. Aliás, com qualquer coisa, eu posso dar qualquer coisa ao contrário. Vamos supor que tem uma pessoa intoxicada com B12. Isso não existe, né? Porque B12 não intoxica. Mas vamos supor, né, que tem uma intoxicação. Eu vou lá, inverto a B12 e crio um produto para anular aquilo, para a pessoa dissolver aquilo. É o que a gente faz com os metais tóxicos. Alumínio, eu inverto. Ah, que legal. Bem, a gente vai para um comercial rapidinho. Isso. E volta já para o segundo bloco do Papo de Esquina e Você. Fica aí, não foge não. Muito João Bonda para vocês ainda. É isso aí.
Olá, amigo internauta. Então, novamente aqui, Papo de Esquina e Você com Marta Correia e Fred João, trazendo para vocês um conteúdo muito bacana através do João Carlos Baldan. Mas antes da gente continuar entrando nesse assunto que está muito bacana aqui com o Baldan, a gente vai falar sobre muita coisa importante, por isso eu peço para vocês ficarem ligados aí, que tem muita coisa boa vindo aí. Mas a gente vai curtir agora o nosso Minuto de Serenata, né, Martinha? Claro que Trazendo não pode mais uma faltar historinha. no Papo de Esquina e Você. Vamos lá, mais um Minuto de Serenata, a hora da gente relaxar. Curtir mais um momento de Serenata. A gente vai ver aqui também, veja aí. É isso aí. Hoje vamos contar a história de duas mulheres. Vamos começar com Heloísa. Heloísa nos ligou dizendo que queria contratar os serviços da Serenata para reconquistar um amor do passado. Ela nos contou que há 5 anos atrás havia conhecido o João na rua Santa Efigênia. Ela trabalhava ao lado da loja dele. Eles ficaram enrolados por alguns meses, mas naquela época não conseguiram se acertar. E agora, depois de tanto tempo, em uma dessas voltas que o mundo dá, eles se reencontraram na casa de um amigo em comum. Eles estão conversando e ela super obstinada a reconquistar de vez o coração do empresário. E assim ficou tudo acertado. Em uma fria manhã de junho, Fred João seguiu para a loja de João. Todo caracterizado, ele foi seguido como flautista de Hamley pelas ruas da Santa Efigênia. Uma pequena multidão se aglomerou na frente da loja. Nosso seresteiro leu a mensagem da moça. João, emocionado, agradece e abraça carinhosamente a mulher, enquanto a multidão toda aplaudia, torcendo pelo jovem casal. Foi muito bonito e emocionante de se ver. Uma semana depois, nos liga Bárbara. Bárbara, nossa segunda cliente, tinha uma história parecida. Ela havia conhecido o Roberto no casamento de sua melhor amiga. Ela nos contou que assim que viu o rapaz, se encantou. Eles conversaram a noite toda, trocaram telefones e estavam curtindo a companhia um do outro. Ela nos disse que queria surpreender seu pretendente, porque apesar de toda a afinidade, sentia que faltava um empurrãozinho para o romance deslanchar. Então Bárbara resolveu se declarar com a ajuda da Serenata. Ela acertou tudo com Fred e em uma fria noite de junho, os dois se encontraram em frente à casa de Roberto. Bárbara trazia um lindo ramalhete de flores nos braços. Depois de 15 minutos de espera, um carro preto com os vidros escuros para. Alguns segundos se passam até que Roberto desce do carro sorrindo. Fred e João olham para o rapaz e também com um sorriso nos lábios começa a tocar. Os vizinhos saíram, bateram palmas e Roberto, sorridente, agradeceu. Ele chega perto de nosso seresteiro, dá um abraço forte nele e diz bem baixinho: "E aí, cara, qual das duas eu escolho?" Gente, é isso mesmo. Roberto é o João. Ou melhor, o seu nome é João Roberto. As duas moças apaixonadas tiveram a mesma ideia. Contrataram nosso seresteiro para tentar conquistar o coração do rapaz. E aí, gente, quem será que o João escolheu? A Bárbara ou a Heloísa? Bom, alguns meses depois, ele nos ligou para contratar os serviços da Serenata para tocar em sua festa de noivado. Com... Tchan, 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 Alexandra. Gente, isso mesmo. No final das contas, o João ficou com a vizinha. Não escolheu nem Heloísa e nem Bárbara. Como já bem disse Renato Russo, João Roberto era o maioral. Olha só que história, né? Pois é. As duas achando que uma delas seria escolhida e o João parte para uma terceira. A opção desejada Opção dele, número né? 3, que era a que ele queria, né? Pois é. Agora tem mais uma história, então, né? Pra ele contar depois aí. Pô, João, de João para João agora, É coisa de João. É coisa de João. E João, vamos Você fazer outro conteúdo. Você já teve numa sinuca dessa, já, Não João? me ponha num bico desse. João, a gente quer que você fale um pouco agora referente à pulsologia, que está dentro da medicina chinesa? Dentro da medicina chinesa.
E o que vem a ser a pulsologia? Na verdade, eu li o livro O Físico, que na verdade é a história da medicina, chamado O Físico, e tem uma frase lá do Avicena que eu nunca esqueci depois que eu a li, que os pulsos não mentem jamais. E a pulsologia faz com que... A pulsologia chinesa é um método de diagnóstico que os médicos árabes e os antigos médicos também ocidentais sempre faziam, né? Pegavam o pulso do paciente. E não é medir a frequência cardíaca. Pode-se fazer isso também, mas não é isso. A pulsologia chinesa, você pega na artéria radial, que é esta artéria aqui, né? Bilateral, e você coloca os 3 dedos de cada mão nos pulsos do paciente. E a gente levanta ali nada mais do que 12 funções. Tem médicos chineses que falam, é um verdadeiro computador, na verdade, né? Que na hora você está avaliando 12 funções do paciente. É bastante coisa. É bastante coisa. Porque, na verdade, basta esse exame para você saber o que você tem que fazer. Então a gente pode atender mudo, por exemplo. Eu brinco porque a pessoa não precisa falar. Às vezes você pega o pulso e mais, né? Você pega a mentira do paciente também, né? Também, né? Não é mentira, não diria mentira, porque mentira talvez seja uma palavra um tanto quanto forte, mas é uma dissimulação, né? Tipo assim, você tem momentos de tristeza, a pessoa fala que não, mas o pulmão está em excesso, então você sabe que aquela pessoa está triste. A depressão, por exemplo, você dá para saber. Aí, né? O coração fraco, o pulmão em excesso, é um quadro depressivo, porque a alegria está baixa e a tristeza está alta. Se não depressiva, tem momentos de tristeza bastante intensos. E às vezes você fala assim, eu lembro disso, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, até então eu trabalhava na editora Globo, tinha a Janaína, muito querida amiga, e quando você começa a aprender isso, você começa a pegar pulso de todo mundo, até do pernilongo, do papagaio, cachorro, gato, né? Aí eu peguei lá na menina, a moça, tá tudo bem, não sei o que, papapá. Eu falei, deixa eu pegar teu pulso, deixa. Aí eu peguei e estranhei, porque deu esse quadro, né? Coração muito fraquinho e a pulmão... Eu falei, você tá triste, meio depressivo? Ah, não, imagina. Tá bom. Então, né, tô aprendendo, né? Acho que eu tô errado, não tô enganado. Aí passou um tempinho, ela falou, sabe o que é? Eu falei, não, eu não sei o que é, também não estou interessado no que é. Eu só quero saber se eu acertei no diagnóstico. É uma mulher Facebook. Ela veio e depois, não, eu queria te falar que realmente eu tenho momentos de tristeza, que eu estou com problema de separação de namorado. Aí eu falei, não estou interessado em saber o motivo. E aí eu comecei a fazer, e é uma coisa assim, é treinamento? É treinamento. É técnica? É técnica. Mas eu já dei aula para neurocirurgião, explicando isso. Ele falou, eu sei, eu entendo qual que é o mapa de localização e como você faz, mas eu não sinto. Eu falei, bom, então não faço. Porque você precisa sentir, é muito sutil. Né? A pulsação, ela não é uma coisa... Tem 28 pulsos patológicos que a gente tem que estudar. Você coloca o dedo, você tem que ver que tipo de onda, se é uma onda bicuda, se é uma onda quadrada. Você compara o direito com o esquerdo. Tem uma série de coisas e tem a sensibilidade. Mas isso também usa-se aparelho, algum aparelho? Não, não. Só na sensibilidade da ponta dos dedos aqui. Ok. Agora, tem que ter sensibilidade, tem que ter técnica e tem que ter inspiração. Eu chamo a acupuntura de arte-terapia, porque na verdade quando você pega o pulso, o paciente faz uma série de queixas, né? Você anota essas queixas, vê o que a acupuntura e a medicina chinesa pode fazer, mas os pulsos é que vão dizer. Se a pessoa fala uma coisa, o pulso diz outra, eu vou no pulso e esqueço o que ela falou. Entendi. Mas não tenha dúvida. Às vezes a pessoa também não sabe que tem aquilo também, né, de repente, né? O pulso acusa que tem. Exatamente. Então, como é que a gente faz 12 funções, né? No pulso esquerdo do paciente, no nosso direito, né? Intestino delgado e coração no primeiro segmento, depois a vesícula biliar e fígado. Aí são cada elemento, né? Cada um dos 5 elementos, órgão e víscera. O órgão é yin, a víscera é yang. O órgão produz energia e o yang faz circular, né? Então, é intestino delgado e coração. O intestino delgado é a víscera, o coração é o órgão. Depois vesícula biliar é a víscera, o fígado é o órgão, o elemento madeira. Depois bexiga e rim, né? Bexiga é a víscera, rins é o órgão e é o elemento água. Aí passando para o outro, pulso. Intestino grosso e pulmão.
né? Intestino grosso. Quando você se desfaz do passado, o teu intestino tem que funcionar bem. Se a pessoa é ressecada, o intestino não funciona bem, a pessoa está presa ao passado, está presa às coisas. E o pulmão, a tristeza. Depois estômago, baço, pâncreas, pulmão, intestino grosso, metal, estômago, baço, pâncreas, terra. Aí depois tem duas funções que não tem um órgão específico, que é um triplo reaquecedor e circulação e sexualidade, que é maravilhoso. O triplo reaquecedor, o que é isso? Nós temos 3 fogões, 3 engrenagens: cardiorrespiratório, digestivo e gênito-urinário. Então são engrenagens que funcionam concomitantemente como engrenagens de um relógio. E ele tem que estar afinado. E esse triplo reaquecedor, ele regula esses 3 fogões. E circulação e sexualidade é o pericárdio, que é uma membrana que protege o coração e que também está ligado à sexualidade. Em relação a isso, tem um caso muito interessante. Estava atendendo a irmã de uma psicóloga, inclusive. Tinha se separado há alguns meses, aí eu pegando o pulso, fazendo acupuntura. Aí teve um dia que ela veio com circulação e sexualidade, pá. A milhão. A milhão. Eu olhei para ela e falei, teve festinha, né? Essa mulher. Nossa, a mulher ficou roxa, vermelha, azul, branca. Como é que você sabe? Eu falei, a gente sabe, né? E realmente tinha havido festinha e ela ficou toda sem jeito e tal. Normal, né? Mas é muito visível isso na cara das pessoas? Não, é pelo pulso eu percebi, né? Pelo pulso eu percebi e obviamente eu não tinha intimidade com ela, eu tinha mais intimidade com a irmã dela, que é psicóloga, a gente tem bastante amizade. E ela era uma executiva de uma multinacional, ela não tinha intimidade comigo, mas eu peguei na hora e falei, nossa, teve festinha, né? Você criou a intimidade. Se não tinha até então, estava criada. Muito legal. Você falou sobre a psicologia, mas também é interessante você colocar uma ligação que existe entre a psicologia e os órgãos, as funções emocionais de cada um dos órgãos, né? Sim, por intermédio da pulsologia, a gente consegue identificar o estado emocional do paciente. Por exemplo, você pega uma pessoa com fígado em excesso. O fígado está em excesso. Ao contrário do que se imagina, não é uma pessoa que tem raiva, ao contrário. Ela engole a raiva e o fígado reage. Ele que recebe isso. O fígado que recebe a raiva e que não expressa. Certo. Se é como uma pessoa como eu, bateu, levou, me causou a raiva, eu não vou ficar dando do santinho para cima, mas eu vou falar que aquilo me incomodou, né? Aquilo me incomodou, eu não gostei desse teu jeito e tal, na próxima vez se comporte adequadamente, etc. O fígado, ele não envenena. Agora, se você pega uma pessoa com fígado em excesso, ele está batendo muito forte, é aquele tipo de pessoa que tomou um coice e ficou quieto. E aí guarda aquilo dentro do órgão, né? Fígado e vesícula biliar, exatamente. Que está ligado às emoções. Né? Isso, então. E aí como é que funciona o pentagrama, né? O pentagrama é a escola dos 5 elementos, é muito interessante. Madeira gera fogo. Fogo, depois que apaga, gera terra. A terra tem dentro de si o metal. O metal, quando aquecido, vira água. A água alimenta a árvore. A árvore alimenta. É um ciclo, né? É um ciclo de alimentação. Uhum. E ele é reprimido, né? A madeira esgota a terra esgota a água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira. Então é uma estrela de 5 pontas. Sim, pentagrama. Então tem a geração e a repressão. O equilíbrio é que nem a história do outro programa, né? Que falou o que a gente vai fazer com a criança abandonada que se atira no chão. Vou alimentar, sim, mas eu vou dar o limite. Né? As duas coisas. Então a gente alimenta e dá o limite. Alimenta e dá o limite. Disso é que sai a saúde. Então, você colocou bem, porque isso é uma questão da pessoa se observar bastante, né, emocionalmente, para ver, olha, se eu continuar desse jeito, a probabilidade de eu ter um problema de fígado ou de rim, ou sei lá, é grande. Então, exatamente. O fígado, raiva, coração, alegria, baço, pâncreas, estômago, pensamento, reflexão, tristeza, melancolia, pulmão, intestino grosso, medo, indecisão, rins, e aí vai para a raiva novamente. Então, esse ciclo de geração e o ciclo de repressão funcionam também do ponto de vista emocional. É por isso que, por intermédio da pulsologia, dá para saber qual a emoção preponderante daquele paciente,
ou qual que é o estado emocional naquele momento. Então, as duas coisas. Ok. Pode ser anterior e pode ser até no que vai ser. Porque ainda tá plasmado apenas. Né? É. E aí você, através de sentir o pulso, de saber qual órgão naquele momento, ou que posterior vai precisar de um tratamento, aí qual seria esse tratamento? Como você faz para que essas emoções que estão à flor da pele, que estão incomodando, que estão fazendo, vamos dizer, mal para a pessoa, como é que você cuida disso? Então, primeiro a gente trabalha com acupuntura, trabalhando com os órgãos especificamente. Ok. Eu posso dar dicas de alimentos e fitoterápicos que estimulem os órgãos que estão fracos. Por exemplo, se tem uma pessoa que tem muita raiva, tem descontrole de raiva também, excesso de fígado, inclusive, né? Fígado, coração, baço, pâncreas, pulmão. Eu tenho que estimular o pulmão para que o pulmão reprima o fígado. Entendi. Então eu vou tonificar o pulmão, tanto com alimentos ou com acupuntura, e com o zapper, e com outros aparelhos, para que o pulmão, sendo o avô, né? Porque é a regra mãe e filho e o avô neto. A mãe e filho gera, o avô reprime. Então eu vou reprimir um órgão para que vá lá e baixe o fígado. E eu posso baixar o fígado também com agulha. Coisa que eu não gosto de baixar energia de órgãos. Eu prefiro estimular os outros que estão fracos. Aqueles que já estão com uma energia, vamos dizer, um pouco maior ou mais forte, sei lá, esse você não mexe, deixa assim. Se foi muito exacerbado, também não atrapalha? Aí sim. Tem casos patológicos que aí a gente atua direto. Você vê como é engraçado mãe e filho, né? Por exemplo, hipertensão, por exemplo, né? Excesso de coração. Provavelmente tem excesso de fígado também. Né? Eu posso ir lá e drenar o coração, mas eu posso drenar o fígado, baixar um pouco o fígado e baixar o quê? O estômago e baixo pâncreas. Porque a eu tirar a energia do filho, a mãe sai correndo atrás para poder suprir. Sim. Então eu não preciso suprir, eu não preciso cortar diretamente o órgão em questão. Eu posso atuar no filho no caso de dispersão. No caso de tonificação, eu vou tonificar a mãe, para a mãe ser forte para tonificar o filho. Legal. Então são técnicas, na verdade, em que você faz com que esse pentagrama e essa circulação funcione melhor. Você tem que escolher pontos para poder estimular esse equilíbrio. Não se conflitem, na verdade eles façam um complemento, fecham um ciclo, né, Sim. de funcionamento. Agora eu queria pedir para ele, para a gente poder passar para o nosso internauta algumas dicas básicas bacanas, que se alguém tiver algum tipo de dor, algum tipo de consequência, você, através de alguns pontos, você pode dar uma dica, tem? Marcar uma consulta, principalmente. Não, mas alguma dica rápida, assim. Não, é difícil. Pontos é difícil. É porque eu acho que cada um, né? Cada um tem o seu organismo e tem a sua... Não, estou brincando com essa história da consulta, mas... Aperta não sei o quê, quanto tempo, não sei o quê lá... Você fazer a massagem no pavilhão auricular é muito legal. Isso aqui você pode fazer toda hora. É um feto invertido, né? Aqui está a cabeça, aqui está a coluna. Se está com dor na coluna, você pode fazer aqui no antitragos, fazer aqui toda uma massagem que você pode mexer aqui. Isso você pode fazer no pavilhão auricular massagens, isso é sempre bem. Dor de cabeça você pode fazer, inclusive, aqui no lóbulo, aqui na ponta, aqui, né? Enfim, você pode fazer massagens. E como perceber também? Você pode pegar e fazer uma massagem onde está dolorido ou uma protuberância um pouco mais sólida, aí você tenta dispersar aquilo e vai mexendo. Tá com ponta do dedo, chegou num ponto que tá dolorido, vai fazendo massagem até aquela dor dissipar, porque aquele órgão está ligado com esse microsistema do pavilhão. Pontos eu não gosto de falar porque é muito complicado, tem mais de 360 pontos no corpo, como é que eu vou privilegiar um? O que dá para falar é em relação aos sabores dos alimentos. Né? Os alimentos ácidos estimulam a madeira, fígado e vesícula biliar. Os amargos estimulam o elemento fogo, né? Coração e intestino delgado. Os alimentos doces, ou o sabor doce, estimulam o baço pâncreas e estômago. O picante, como gengibre, pimentas, etc., estimulam o metal, pulmão e intestino grosso. E o alimento salgado estimula bexiga e rim, que é o elemento água. Então, você sabendo mais ou menos, você vê como é legal, né? Você, por intermédio do alimento, você consegue modular
o sabor você consegue até modular a questão emocional. Então, a partir do diagnóstico que você faz no consultório, aí você recomenda determinados tipos de sabores para que ajude no tratamento da acupuntura. Isso existe, sim. Que legal. Ah, bacana muito isso. Bacana, muito legal. A gente não sabia. Infelizmente, chegamos naquele velha conclusão de sempre, né? Mas teria que ser mais 3, 4 programas com ele, né? Sim, mais uns 10 no mínimo, acho. Mas a gente está no final desse também. É. Mas, Baldan, você é sempre bem-vindo aqui no Esquina da Cultura. Agradeço. E no Papo de Esquina e Você. Sempre Tanto no Esquina como aqui no Papo de Esquina e Você. E a gente espera que você volte em breve. É isso aí. Podemos notar. Tem algum recadinho para o nosso internauta aí? Você quer deixar alguma coisa? Olha, a primeira coisa que eu acho que é fundamental para a saúde integral, a saúde como um todo, é você saber quem você é, o que você está fazendo aqui nesse tempo, nesse momento do desenvolvimento universal. Ter uma relação afetiva, amorosa consigo própria, admitindo os seus defeitos, as suas qualidades, os seus problemas, olhar para isso como uma maneira de auto-perdão mesmo e modificar. É claro que você tem que modificar as coisas que não estão legais e que não te agreguem coisas, mas olhar amorosamente para isso e buscar essa transformação, porque isso é contínuo, né? A gente busca o equilíbrio, chega no equilíbrio e o próximo passo é o desequilíbrio, é o universo em desencanto 100% do tempo, né? E se tratar sempre, né? Fazer uma detox uma vez por ano, ver as vitaminas, minerais, o que está faltando, se alimentar adequadamente, parar um pouco em períodos do dia para você ouvir uma música boa, relaxar, respirar, que seja 10 minutos, 15 minutos de manhã, à noite, sabe? Procurar fazer um ritual para dormir, ter bons livros, boas músicas, boa alimentação e buscar sempre a evolução sua e dos demais. É isso que eu gostaria. E está mais uma vez a música presente aí, né? Não podia faltar, né? Nesse histórico todo do se cuidar, né? Mas valeu. Né? João Carlos Baldan, a gente teve um prazer enorme de tê-lo aqui conosco novamente. Nos pedimos de você, agradecendo sua presença. Obrigado, Marta. Eu que agradeço aí a disponibilidade de Muito vocês. bacana. Muito bacana. Baldan estar junto aqui com a gente, né? Até breve. E a gente aproveita para despedir de você que esteve conosco hoje, né? Nosso telespectador, nosso internauta, nosso espectador, nosso ouvinte. Espero que vocês continuem com a gente, com o Papo de Esquina e Você. E não esquece de mandar áudios e vídeos para a gente também. No próximo Papo de Esquina você vai ter com certeza. A gente vai deixar isso na rede social, né, no Facebook, quem vai ser o entrevistado, para a gente poder depois circular com tudo isso via WhatsApp. A gente também vai deixar depois o WhatsApp para podermos trocar essas figurinhas aí com vocês e mais rapidamente, né? É isso aí. Então, até o próximo Papo de Esquina de Você. Beijo. Todo mundo aqui se despede com coração, né? E torcendo para o Brasil chegar e estar cada vez mais latente com as nossas realidades, né, Baldan? A gente está vibrando mais um Brasil verdadeiro para nós, né? Para cumprir a missão para que ele surgiu, né? O Brasil realmente tem uma missão importante. Hoje já se sabe cientificamente que os fenícios estiveram aqui muito antes dos portugueses. Que a história foi bem aquela que contaram para a gente. Tem uma miscigenação racial bastante importante, que, segundo alguns, deve se criar uma raça nova, uma raça dourada, que acredito que dá certo, mas nesse caldeirão do Pedro Botelho acontece um monte de coisas que às vezes a gente não tem vontade de caminhar, mas tem que ir em frente. Que o Brasil tenha energeticamente sucesso cada vez mais para a gente sair desse processo. Torcemos juntos, somos um só no mesmo barco, né? Sim. Não aquela coisa de ficar dizendo, agora que ele estava fazer não sei o que contra o cara, não, vamos ajudar para que tudo isso aconteça. Tem uma piadinha no Face que o cara tá assim no avião e falando assim, eu tô torcendo, eu não gosto desse comandante, eu quero que o avião caia, né? Não adianta. Tá no avião, né? Como é que faz? Cara, entendeu? Então é por aí, né? Já que está, vamos torcer para que tudo melhore, para que nosso país saia dessa situação tão frágil que estamos, né? Tão lastimável, tão frágil, e que as coisas possam acontecer de uma forma energeticamente melhor e com certeza a gente torce para isso. E Baldan, vai estar junto, outra vez. Muito obrigada. Vocês aí do outro lado, beijos do coração da Marta Corrêa, aqui do Fred e John. Valeu, querida. E até o próximo Papo de Esquina e Você. É isso aí, pessoal. Até lá. Tchau.
Obrigada.